como desde o começo dessa campanha, Deus colocou algo no meu coração, aos domingos, eu vim trazer sempre assim, você entenda se é estudo, se é uma mensagem, alguma coisa paralelo àquilo que Deus está operando nas nossas vidas e nessa campanha. Eu não sei se você se lembra do primeiro culto nosso, onde nós falamos de cegueira espiritual. Foi ministrado o primeiro elo da campanha, e no domingo aqui foi ministrado para nós podermos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus precisa fazer, aquilo que Deus queira fazer. Amém? Então, esse foi o primeiro elo. Aí depois teve o segundo elo da campanha. Nós oramos aqui, a semana passada, o domingo, aonde nós falamos sobre canalizar nossa fé no lugar certo. Falamos do tanque de Betseda, onde nós vimos ali pessoas que tinha canalizado a sua fé em coisas erradas e esperando o agir de Deus. E nós termos a nossa fé canalizada, amém? O culto de hoje não vai ser diferente, ele também vai falar justamente de um elemento que nós precisamos justamente nessa campanha. Vamos estar falando hoje também justamente de continuidade, de nós termos fé naquilo que Deus tem colocado para nós conquistarmos, amém? Então eu quero que você abra hoje seu coração mesmo, para receber tudo que Deus tem para trazer do altar para a sua vida nessa noite, amém? Curva sua cabeça, vamos orar só mais um minutinho. Eu sei que você agradeceu a Deus mesmo, você louvou a Deus, você entrou aqui com o seu coração disposto. Eu não sei se vocês perceberam que nós tivemos aqui na frente uma dança espontânea, como isso é gostoso, Deus se alegra disso, né? Eu acredito que é através desses gestos, né, de nós dobrarmos o nosso joelho, de nós curvarmos a nossa cabeça, fecharmos os nossos olhos, nós tocamos no coração de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pelo culto dessa noite, pelas vidas preciosas que aqui estão. Obrigado, Deus amado, por cada coração que aqui está disposto a ouvir o Senhor, não ouvir a minha vida, não ouvir de mim, mas ouvir o Senhor nessa noite. Então, desde já me coloco nas tuas mãos, simplesmente como servo e como canal de bênção nessa noite. Também, meu Pai, clamo ao Espírito Santo, aquele que nos ajuda, para conduzir, Senhor Deus, essa mensagem no coração do teu povo, para que eles possam entender, Deus, e que eles possam crescer cada vez mais em tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um nessa noite, Deus. Eu quero ser apenas o instrumento nessa noite, Deus. Fala ao coração da tua igreja. Venha mesmo com essa palavra poderosa ao coração da tua igreja, pelo poder do nome de Jesus. Desde já nós repreendemos todo o mal sobre este lugar. Todo espírito maligno, Senhor Deus amado, sai deste lugar pelo poder do nome de Jesus. Toda obra das trevas, tudo aquilo que não tem parte com o Senhor, ó Deus, sai deste lugar agora em nome de Jesus. E que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, que o Senhor venha abrir os ouvidos espirituais, e que o Senhor venha preparar o coração do teu povo, Deus, para que eles ouçam aquilo que o Senhor queira de cada um, pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, queridos? Queridos, hoje nós vamos falar, de um ingrediente que nós precisamos quando nós entramos numa campanha, quando nós buscamos algo de Deus, que é de fé. Isso é algo que eu e você precisamos. E fé, acredito que todos nós nascemos com essa semente. E acredito, meu amado, que o que Deus quer que em nós, que essa fé ela vai crescendo à medida que nós vamos crescendo espiritualmente. A fé é algo lindo na vida de uma pessoa, meu amado. A fé é a chave que move o reino espiritual. A fé, meu amado, é algo que te coloca você numa dimensão diferente. Você que entra por aquela porta, quando você louva a Deus aqui, quando você abre os seus lábios, quando você abre o seu coração aqui, quando você entra numa dimensão de um culto a Deus, você verdadeiramente, meu amado, você sai dessa dimensão terrestre e consegue entrar numa dimensão espiritual. E quando nós, meu amado, somos muito sensíveis ao Espírito, e quando há o mover de Deus, às vezes o nosso corpo, às vezes a nossa boca, ela não consegue controlar, onde você começa a orar, e você começa a orar, e você começa a adorar com uma intensidade maior, porque você realmente, você consegue se desligar deste mundo e entrar nessa dimensão, aonde é uma dimensão na presença de Deus. Mas isso só é possível
se nós tivermos fé. Não adianta nada você ser uma pessoa dura de coração, entrar aqui, pode acontecer um mover maior, pode vir um melhor pregador aqui, se o seu coração estiver duro, meu amado, não adianta. Então a fé é algo maravilhoso, querido. A fé é algo assim que nos faz vencer diante das dificuldades. Você pode ver que o cristão, querido, ele encara a vida de uma forma diferente de que o mundano. O mundano, ele olha para a circunstância, ele olha para aquilo que sofre, para as dificuldades. Mas o cristão verdadeiro, meu amado, ele olha numa dimensão com fé. Pode estar triste, pode estar difícil, pode o meu choro durar essa noite. Mas acredito que amanhã virá alegria. Que amanhã Deus vai pôr as mãos. Que amanhã Deus vai operar milagres. Então isso é a nossa fé. Isso ela move, ela nos faz vencer. A fé, meu amado, ela nos traz cura. É através da fé que nós somos curados. Às vezes não é porque você é muito santo que você é curado. Não é porque você lê muito a Bíblia. Não é porque, meu amado, você é dizimista fiel. Você é curado pela sua fé. Quando você determina, eu vou ser curado pelo poder do nome de Jesus. Pastor, por que não cura? Porque às vezes ainda a tua fé ela precisa crescer um pouco mais. Essa fé ela precisa crescer. Essa fé que nós temos, meu amado, nos traz libertação. Essa fé, meu amado, nos traz a coisa mais importante, nos torna salvos. É através da fé que nós somos salvos. Querido, Jesus, Ele fala dessa fé. Não precisa abrir, que ainda não é o texto, mas lá em Mateus 17, 20, fala: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Jesus ali, Ele está dando um exemplo, meu amado, da menor semente que existe. Se a sua fé for do tamanzinho desse grão de mostarda, você vai fazer grandes coisas. O que é comparar aqui a nossa fé com um grão de mostarda? Um grão de mostarda, se você lançá-la na terra, a palavra de Deus fala que ela se torna a maior hortaliça que existe, que ela cresce. Quando Jesus fala que a nossa fé é como um grão de mostarda, nós temos que lançar ela na terra boa do nosso coração. Quando você lança esse grão que nasce conosco, você deixa ele brotar no seu coração e ela vai crescendo à medida que você vai crescendo espiritualmente. É isso que nós precisamos. Jesus ele deixou isso muito bem claro. Então nós vimos, querido, que Jesus fala dessa fé que tem que crescer. Agora, à medida que essa fé cresce, ela se torna uma fé conquistadora. É aqui que eu quero que você entenda a diferença nessa noite. Muitas pessoas têm fé. Muitas pessoas acreditam em Deus. Até mesmo o ímpio acredita em Deus. Tem muitos, meu amado, que têm uma fé canalizada em lugar errado, de uma forma errada, mas acredita em algo que possa ser feito. Mas quando Deus fala, lá em Hebreus 11, 6, que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, não está falando daquela fé de acreditar nele, está falando de uma fé conquistadora. Mas pastor, como o senhor pode afirmar isso? Pelo versículo 1 de Hebreus. Não precisa abrir, mas você sabe o que fala em Hebreus 1? Fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você pode ver que o livro de Hebreus, o capítulo 11, está começando assim, de nós termos fé em alguma coisa que nós esperamos receber. Então, quando nós deixamos essa fé crescer, ela se torna uma fé conquistadora. O que desagrada a Deus, meu amado, é justamente isso. Porque Deus quer nos dar a bênção, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar, meu amado, a sua saúde. Deus quer, só que nós precisamos conquistar. Por isso que dessa forma que nós precisamos fazer com que a nossa fé cresça à medida que nós vamos crescendo, para nós termos uma fé conquistadora.
Por isso que o livro de Hebreus, o autor vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus, meu amado, é um Deus que quer realizar. Deus é um Deus que quer fazer. Deus não tem prazer, meu amado, na morte do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento dos teus filhos. Deus não tem prazer nas pessoas que sofrem. Deus não tem prazer nisso. Por isso que nós temos que buscar essa fé, uma fé conquistadora, uma fé desafiadora, meu amado, uma fé que vai contra a medicina, uma fé que vai contra os padrões humanos. É uma fé conquistadora. Mas essa fé, ela tem que crescer à medida que eu cresço. Ela tem que ser lançada como uma boa semente no meu coração e germinar. Eu tenho que deixar fazer isso. Depende de mim. Por que eu estou te falando tudo isso, meu amado? Porque, porém, se nós não tivermos uma fé conquistadora, nós seremos derrotados. Se nós não tivermos uma fé conquistadora, nós não agradamos a Deus. Se nós não tivermos uma fé, meu amado, conquistadora, nós vamos ficar rodando no deserto. Se nós não tivermos uma fé conquistadora, nós vamos tombar no deserto. Porque Deus, meu amado, Ele quer operar maravilhas no nosso meio. Ele deseja fazer isso. Ele conhece o coração de cada um aqui. Quando você acordou pela manhã, querido, eu não sei o dia que você teve, não sei as lutas que você passou, mas quando você acordou pela manhã, Deus já sabia que Ele estaria falando com você nessa noite. Para que a sua vida fosse muito melhor, para que você vencesse as lutas e as dificuldades que nós temos. Amém, querido? O tema dessa noite é as consequências de não ter fé. Eu falei tudo isso para você entender as consequências de nós não termos uma fé conquistadora. Eu acredito que o que eu quero que você entenda nessa noite, que eu não quero que você misture aquela fé genuína com uma fé conquistadora. Eu quero que você entenda nessa noite que está na hora de nós transformarmos essa fé genuína em uma fé de conquista, em uma fé que Deus nos vai fazer vencer. E buscando a Deus, Deus vai nos falar num texto onde tem muito a ver com a nossa vida. Eu convido você a abrir lá em Números 14. Nós vamos ler alguns versículos. Números 14, lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, Levítico, Números, o quarto livro. Capítulo 14. Amém? Glória a Deus. Vamos entender aqui algo, meu amado, aonde tem que ter fé para se conquistar. E eu estou dizendo tudo isso porque nós estamos em meio a uma campanha e Deus quer fazer maravilhas na sua família. E quer te fazer um grande conquistador. Números 14. Quem encontrou, diga amém. Versículo 1 fala assim, ó: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Versículo 3: e por que nos trouxe o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para as nossas mulheres e os nossos filhos sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantaremos um capitão e voltaremos para o Egito. Só até aqui, querido. Quero que você... Vamos entender aqui o que se trata aqui. Pastor, por que esse texto? Porque esse texto fala que Deus dá ao povo do Egito uma conquista. Ao povo que Ele tirou do Egito, ato de conquistar algo. Deus não desceu ali com seus anjos e falou para todo o exército, para todo o povo de Israel, que Ele ia na frente destruindo tudo. Ele mostrou a terra e deu a terra para aquele povo. Querido, vamos entender o que nós
o que nós lemos aqui? Primeiro que nós temos que entender quem era mesmo este povo. Esse povo foi aquele povo que Deus formou no cativeiro. Foi um povo formado no Egito. Foi um povo que entrou pelas portas da frente no Egito, quando Jacó e seus 11 filhos foram ao Egito, e quando um dos seus filhos já estava lá, era governador, José do Egito. Então Jacó ele foi convidado a entrar no Egito, pelo mover de Deus. Mas 430 anos se passa desse povo. E ali, meu amado, quando entrou 70 com Jacó, já é uma nação dentro do Egito. Depois de 430 anos. Porém, depois de 430 anos, o faraó já não era mais o mesmo. E foi se esquecendo a história, e se esqueceram de José, e o faraó começou a olhar aquele povo diferente, aonde aquele povo um dia ia tomar o Egito, porque eles eram muito mais fortes, as suas mulheres eram muito mais fortes. E ali nós conhecemos a história onde Faraó leva esse povo a cativeiro, e esse povo, aonde eles eram anfitriões, aonde eles eram convidados, eles passam a ser escravos. E ali eles começam a buscar Deus, por 430 anos. Depois de 430 anos, Deus levanta Moisés, aonde Moisés entra no Egito, e liberta esse povo do Egito, e traz esse povo para verdadeiramente adorar a Deus. Pastor, o que tem a ver com as nossas vidas? Querido, eu não sei você, mas eu me converti aos 18 anos. Acredito que a minha ficha caiu um pouco mais para frente, mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 18 para 19 anos. Então eu acredito que o meu período de cativeiro, tirando assim o meu tempo de inocência, né, aquele tempo da criança até os 4, 5, 6 anos, que acredito que é o tempo da inocência, mas dos meus 7 anos aos meus 18, 19 anos, eu vivi no cativeiro. Eu vivi num mundo onde havia opressão, onde eu tinha que ter um padrão para poder viver neste mundo, até que quando eu tive 18 para 19 anos, eu me converti, entreguei a minha vida e abandonei o Egito, abandonei essa terra e vim andar com Deus. Essa aqui é a história, meu amado, que tem tudo a ver conosco. Nós vimos aqui, querido, que essas pessoas, eles saíram ali do Egito para poder servir a Deus com uma promessa de herdar uma terra prometida que Deus tinha prometido, não foi a eles. Deus tinha prometido a Abraão. Quando ele tirou Abraão lá do meio da sua terra e mandou Abraão caminhar no meio sobre a terra, ele falou, onde você está pisando, eu vou te dar por herança para os seus filhos. Vai ser herança sua. Então esse povo, ele sai atrás de uma herança daquilo que Deus deu. E eles caminham. E até esse período dessa oração aqui, levou-se mais ou menos 2 anos, da saída do Egito, onde o mar se abre, até eles chegarem na porta da terra prometida. 2 anos Deus preparando este povo. Falando no Monte Sinai, conversando com eles, colocando uma nuvem de fogo para eles poderem andar de noite, uma nuvem durante o dia para que o sol não o matasse. Então foi um povo, meu amado, que viu o maná caindo do céu e Deus por 2 anos alimentando este povo. Foi um povo, meu amado, que quando sentiu vontade de comer carne, Deus mandou as cordonizas para que eles comessem carne. Foi um povo, meu amado, que logo quando saiu, sentiram sede, tocaram na rocha, Deus deu água para este povo. Então, de muitos sinais, esse povo começou a caminhar vendo a manifestação de Deus. Mas quando eles chegaram na porta da terra prometida, você está com a sua Bíblia aberta, Números, eu quero que você esteja com ela aberta, para nós acompanharmos aquilo que Deus quer. Volte no capítulo 14, no capítulo 13, volte uma folha aí. Nós lemos no 14 uma folha, para nós entendermos aqui o que aconteceu antes daquilo que nós lemos no capítulo 14. Versículo 13 fala assim, o versículo 1. 13:1 fala, disse o Senhor a Moisés, envia homens a espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Quem está falando aqui? O que ele falou? Eu que vou dar essa terra para os filhos de Israel. Deus aqui estava concretizando a promessa que ele tinha feito a Abraão.
Deus está falando assim, ó, este povo, você manda uns espias lá, porque essa terra eu vou dar, eu já dei para eles, é deles, está nas mãos deles. Eles vão fazer bom juízo disso. Mas continuando, e os filhos de Israel, cada um da tribo dos seus pais, enviaram um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens, e era a cabeça dos filhos de Israel. Então, quando eles chegaram na terra, na porta, Deus falou, para todo o exército, para todo o acampamento aí, separa aí 12 espias, um cada líder das tribos, e eles vão espiar a terra que eu dei para vocês. E ali, meu amado, esses homens foram espiar a terra. E se você for ler todo o capítulo 13, você vai ver o que eles viram na terra. Quantas coisas boas, contra a mata, porque Moisés falou, eu quero que vocês olhem tudo. Olhem se a terra é boa, olhem se a terra é fértil, olhem se tem floresta, olhem aonde habita os inimigos, olha, meu amado, tudo ali, a vegetação, olha tudo isso. E venha nos relatar. Capítulo 13, no versículo 25, foi a volta desses 12 espias. Acompanha comigo aí. E ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades. E deram-lhe a conta, e eles e toda a congregação mostraram os frutos da terra, relatando a Moisés, e disseram, fomos à terra que nos enviou, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Queridos, eu vejo aqui, queridos, que verdadeiramente eles voltaram com todo o seu coração alegre, e o que nós vimos verdadeiramente, os nossos olhos ficaram abertos naquilo que Deus tem nos dado. Mas você sabe aonde começou a faltar fé no coração desse povo? Continue comigo. O versículo 28 fala, o povo, porém, olha só a versão dos espias que voltaram com o relato. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grande e fortificada. Também vimos ali filhos de Anak. O 32 fala, vai lá para o 32. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Bom, querido, então eles entraram e eles viram que a terra realmente era boa. Porém, a falta de fé deles foi justamente, a terra ela é boa, mas só tem um problema. Lá eles têm gigantes, eles têm cidades fortificadas, o povo que está ali é um povo maldoso, e nós não vamos conseguir com esse povo. Querido, você sabia que às vezes isso acontece no nosso meio? Às vezes nós começamos a ir na igreja para espiar a terra. Às vezes saímos do Egito e entramos na igreja também para espiar a terra. E quando você chega aqui a espiar a terra, você começa a ver a alegria dos irmãos, você começa a ver o mover de Deus, você começa a ver um povo que gosta de cantar, você começa a ver a família unida, a forma que os pais tratam as esposas, o marido trata as suas esposas, o pai trata os seus filhos. E às vezes nós entramos também a espiar a terra, e sentamos aí e começamos a ver o mover de Deus, e começamos a espiar. Mas às vezes, meu amado, o que nos falta dar continuidade é justamente o que faltou para esse povo na volta do relato. Que quando começam a vir as dificuldades, nós passamos a olhar mais os problemas e as dificuldades daquilo que Deus quer continuar fazendo na nossa vida. E muitos dessas pessoas que às vezes você vê caminhar na igreja por um período e depois se afasta, é justamente isso, porque ele veio espiar a terra. E ele viu que tudo era muito bom. Ele viu que o povo era lindo, ele viu que o povo era próspero, ele viu, meu amado, o agir de Deus através dos testemunhos, viu tudo isso. Mas como ainda ele não permitiu que essa fé conquistadora reinasse no seu coração, que quando começa a se falar, só que tem um problema,
Sobre essa igreja, você fala de santidade, ali fala de mulher ser submissa, ali fala de homem ser o sacerdote, ali fala de jovem ser santificado, ali fala, meu amado, de ter uma adoração sincera, ali fala de orar a Bíblia, ali fala de ler a Bíblia, ali fala de oração. Opa! Os inimigos são muito grandes, está muito difícil. Ah, não, eu vi que era muito boa, eu vi que era muito legal, mas quando tem que falar que a mulher tem que ser submissa no lar, e quando tem que falar que o homem tem que ter uma postura de sacerdote, assumir, e quando tem que falar que jovens têm que ser obedientes, porque senão vão contra todos os conceitos, já se encontra com os inimigos, e já se faz disso os inimigos. É por isso que de repente você vê muitas pessoas, às vezes, começando a caminhar, e não se firmam. Vieram espiar, como aqueles espias entraram na terra, espiaram tudo e viu que tudo era bom. Mas só que tinha obstáculos a ser frequentado, a ser destruído, a ser conquistado. E às vezes acontece isso conosco. Às vezes nós estamos, meu amado, a espiar e muitas vezes o que nós temos visto é isso. Por que muitas vezes não crescemos, a nossa fé não se torna uma fé conquistadora? Porque eu tenho que mudar minha vida para ter uma fé conquistadora. Eu tenho que entender o que é ser uma mulher sábia, eu tenho que entender o que é ser um sacerdote, eu tenho que entender o que é um jovem buscando santidade, para poder ter uma fé que cresça, uma fé conquistadora. Porque não tem como. Não vai ter como eu ter uma fé conquistadora dessa forma. Então eu preciso, querido, hoje nós precisamos entender justamente isso. Aquilo, meu amado, de que Deus... Porque a dificuldade foi quando eles voltaram com o relato, a falta de fé. E você sabe o que a falta de fé faz? A falta de fé nos faz parar e deixar de conquistar aquilo que com a ajuda de Deus podemos conquistar. A falta de fé te faz isso. Sabe, de repente, meu amado, aquele sonho da sua família, sabe aquele sonho de uma vida financeira próspera, sabe, meu amado, de você ser um filho no padrão a qual a igreja quer de você, e qual os princípios da palavra quer de você, precisa de fé, querido. Nós só vamos conquistar através da fé. Esse povo, meu amado, eles tinham que conquistar a terra. Esse povo, meu amado, eles entraram para conquistar. Deus tinha dado, era promessa, estava na mão deles. Porém, o que faltou para eles foi fé. E é o que tem faltado na vida de muitas pessoas na caminhada com Jesus. Tem faltado uma fé conquistadora. E aí eu te pergunto, essa pessoa tem fé em Deus? Tem fé em Deus. A pessoa acredita que Jesus morreu na cruz? Acredita que Jesus morreu na cruz. Essa pessoa, meu amado, acredita nas coisas sobrenaturais? Acredita. Mas só não consegue ter uma fé conquistadora. Uma fé que vai além dos limites. Uma fé, meu amado, que derruba o gigante. É isso que nós precisamos. Vamos ver agora a consequência, querido, de não ter essa fé conquistadora. A primeira consequência de nós não termos uma fé conquistadora é justamente essa. A falta de fé produz contaminação dos que estão à nossa volta. Capítulo 13, Números 13, versículo 32 e 33. Acompanhe a leitura. E fala: diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que havia de espiar, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak, que são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. A primeira coisa, querido, que essa fé conquistadora, a falta dessa fé conquistadora, ela produz contaminar as pessoas. Nós podemos, meu amado, contaminar positivamente as pessoas, mas também nós podemos contaminar negativamente as pessoas. Amado, por essa contaminação aqui, uma nação sofreu por 40 anos. E por às vezes, meu amado, quando nós não temos uma fé conquistadora, nós contaminamos as pessoas que estão ao nosso redor.
Sabe da que forma? É aquela forma quando você fala, eu vou para a igreja, vou buscar Deus. E aí você começa a andar, e você começa a orar, você começa a ir para a vigília, você começa a se envolver, meu amado. Mas aí quando vem a primeira luta, sabe onde você está? Dentro da sua casa. Você não vai no culto? Ah, hoje eu estou desanimado. Você está contaminando as pessoas que estão ao seu redor. Ah, hoje eu estou cansado. Hoje não dá para mim continuar. É muito difícil. Tem uma tal de palavrinha lá, falar da santificação. Essa é dura de aguentar. Porque santificação eu tenho que abandonar o pecado, os vícios, eu tenho que abandonar tudo isso. E para mim ter uma fé conquistadora, eu tenho que abandonar isso. Então, às vezes, querido, nós queremos mesmo revolucionar, mas a falta dessa fé conquistadora, ela produz uma contaminação às pessoas que nos rodeiam. Você sabia, querido, quando você fala que você vai para a igreja, você gera um grupo de pessoas que vão zombar de você. E você sabia por que Deus permite essa zombaria? Para ver se você continua firme. E você sabe por que essas pessoas zombam? Porque elas estão apostando na sua vida as últimas fichas da vida delas. Quando alguém fala que vai buscar Deus, que vai na igreja, meu amado, você chama a atenção das pessoas. E de repente um amigo seu, meu amado, que está numa vida miserável, ele só está esperando você se firmar, para ter um bom testemunho, para que ele possa vir seguir esse Deus. Às vezes, querido, nós queremos que marido quer que as esposas venham para a igreja, esposa quer que os maridos venham para a igreja, mãe quer que os filhos venham para a igreja. Mas, querido, por falta dessa fé de conquistar, estão contaminando as suas casas. As pessoas estão olhando e falando, meu Deus, ir na igreja dessa pessoa jamais. Viver o estilo de vida que essa pessoa e falar que vai na igreja é muito cara de pau. Tem que ser ungido com óleo de peroba. É cara de pau demais. Porque quando nós não temos uma fé conquistadora, querido, nós influenciamos as pessoas que nos rodeiam a não ser um conquistador como nós. Estamos aí numa campanha, querido. Queremos aí a restauração da nossa família, da nossa casa. Só, querido, se você não mudar essa fé sua, se você não começar a buscar uma fé genuína, e você não deixar essa fé genuína crescer para se tornar uma fé conquistadora, eles não vão sair de lá, porque o diabo não vai deixar, querido. O diabo não vai permitir que essas pessoas vão vir aqui, ele vai trazer na porta da igreja, salva mais um, eles não vão permitir isso não. Mas quem tem uma fé conquistadora, querido, luta com todo o império das trevas e conquista vitória. Conquista a vitória, meu amado. Luta, meu amado, contra todas as amarras do diabo e conquista a vitória. Luta, meu amado, contra tudo aquilo que o inimigo tenta contra, mas conquista a vitória. Por ser uma fé conquistadora, uma fé que agrada a Deus, uma fé que deixa Deus feliz em fazer. A falta de fé, meu amado, a consequência de não ter fé, segundo, ela faz produzir desespero. Número 14, capítulo 14, versículo 1. Ela produz desespero, quer ver? Levantou-se, pois, toda a congregação gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Você sabia, querido, que se você não buscar uma fé conquistadora, querido, essa falta dessa fé, ela produz desespero na vida das pessoas. O desespero tem levado muitas pessoas, meu amado, a enxergar as dificuldades maiores do que elas são. Às vezes as pessoas, meu amado, têm olhado as dificuldades, mas o desespero é tão grande que eles não conseguem enxergar a vitória. Você quer ver um exemplo? O povo de Israel de um lado, os filisteus de outro, um homem de quase 2,5 metros, armado, no meio, desafiando o povo de Israel a um homem lutar com ele. E todo mundo tremendo. Ninguém saía. Já fazia 40 dias que ninguém saía a afrontar esse homem. Sabe como é chamar esse homem? Golias. Aí vem um jovem de 17 anos. E quando ele vê alguém afrontando, não estava afrontando Israel, estava afrontando ao Deus de Israel. Mas só ele entendeu isso.
E sabe o que ele falou? Quem vai lá? Ninguém vai, eu vou. E aí Davi, meu amado, foi lá e vocês sabem da história. O que ele usou para matar o Golias? Alguém sabe? A espada. Vocês estão aprendendo, hein? Aprenderam, né? A espada. A pedra só foi para derrubar o Golias. Só foi para tontear ele. Mas quem matou o Golias foi a espada. E aí, meu amado, já pensou? Por quê? Porque o povo estava em desespero. O inimigo é muito grande. Se nós não temos uma fé conquistadora, irmão, nós sofremos com isso. Você olha para dentro da sua casa, você vê assim, ó, está muito difícil a conversão do meu marido. Está muito difícil meus filhos terem um padrão de Deus. Está muito difícil a minha vida financeira ser liberta. Está muito difícil. Sabe por quê? Você consegue só ver isso. Por quê? Porque a fé, a falta de fé de conquista, ela traz, sabe o quê? Desespero. Sabe quem entrou em desespero, meu amado? Quer um exemplo? Saul. Você sabia que o desespero, meu amado, ele leva as pessoas a procurar a morte e pode levar as pessoas ao suicídio? Quantas pessoas, meu amado, estão aí, descobriram que vão ficar pobres e se jogam do prédio? Quantos? Descobriu que foi traído, vai lá e toma veneno, remédio, né? É que, na verdade, quando toma esses venenos de rato aí, não é para morrer, isso é para chamar atenção. Quando quer morrer mesmo, o cara vai lá e se joga da ponte. Mas quando vem o desespero, meu amado, tem muitos fazendo isso. Ah, ela não me dá mais atenção. Vai lá e dá cabo na vida. Quando não, vai lá e mata as pessoas. Sabe o que é isso? É o desespero. E sabe por que tem um desespero? Porque não tem uma fé conquistadora. É a falta de uma fé conquistadora. Sabe Saul, meu amado? Saul estava na guerra, ele e seu filho Jonas. E quando ele viu que ele não ia ganhar, que o seu exército estava perdendo a batalha, sabe o que ele fala para o seu escudeiro? Me mata. Eu prefiro morrer por você do que morrer por um deles. Por quê? Porque bateu o desespero, já não acreditava mais em Deus. Tem muita gente, meu amado, procurando a morte das suas dificuldades, dos seus problemas, porque não consegue acreditar em Deus por falta de uma fé conquistadora. E são pessoas que acreditam em Deus, são pessoas que acreditam em Jesus, mas não conseguem conquistar, porque é uma fé ainda apenas só genuína, não é uma fé de conquista. E nós só vamos entrar e conquistar se essa fé for uma fé de conquista. E quantas pessoas estão agindo dessa forma, querido? Você viu Judas? O desespero de Judas, quando ele viu o que ele tinha feito, quando ele viu, meu amado, o erro que ele tinha feito, não era um homem de fé, não era um dos discípulos, não viu os milagres de Jesus, não andou com Jesus, não era um homem de fé. Mas quando ele viu que o erro, o problema que ele tinha entrado, o que ele fez? Procurou a morte. Sabe por quê, querido? Porque a falta de fé, ela traz desespero para as pessoas. A falta de fé, meu amado, ela produz murmuração. Números 14, 2. Está com a sua Bíblia aberta aí? E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Você sabia, querido, que a falta dessa fé de conquista produz murmuração. E a murmuração, meu amado, tem levado as pessoas para o deserto, caminhar em círculo. Deus abomina os murmuradores. E eu vou te falar, meu amado, até mesmo dentro do povo de Deus, é uma tendência de murmurar de tudo. Se faz frio, murmura. Se faz calor, murmura. Não consegue agradecer nada, meu amado. Tudo não consegue ver as coisas bonitas em nada. E pode falar uma coisa para você? São um povo que está ali, adora a Deus, conhece Deus, sabe quem é Jesus, já entregou a sua fé para Jesus, mas leva uma vida murmurando de tudo. Murmura contra os seus líderes. Nossa, essa célula aqui, pelo amor de Deus, podia tomar outro jeito. Essa célula podia ser de outra forma. Murmura normalmente contra os pastores. Meu Deus! Quem estava quinta-feira aqui, querido, viu que o culto foi até longo, 1h43. Mas foi princípios muito bom aplicados nas nossas vidas. Mas às vezes, por falta de uma fé conquistadora, nós murmuramos. Tem murmurado contra Deus. E Deus abomina a murmuração. Sabe aquele que vive reclamando, meu amado?
Sabe, aquele que reclama de tudo, isso é murmurar contra Deus. Murmura contra os pastores, murmura contra os líderes, murmura contra a circunstância. Ah, Deus, você não está me vendo, não, o sofrimento que eu estou. Deus, o Senhor não viu a dificuldade que eu estou passando. Deus, o Senhor não vê aqui as minhas dívidas. Deus, o Senhor não vê o problema que eu estou enfrentando. O Senhor não vê as coisas que estão me acontecendo. Murmura contra Deus, querido. Sabe por quê? Porque falta uma fé conquistadora. E quando não tem essa fé, produz murmuração. Aqui, ó. Esse povo acreditou em Moisés, ó. Esse povo andou, meu amado, 2 anos com Moisés até na porta da terra prometida. Acreditava em Moisés? Lógico, acreditava. Só que o que aconteceu, meu amado? Por não ter aquela fé de conquista, produziu o quê? Murmuração no meio do povo. Produz murmuração, querido. Não precisa abrir, em 1 Coríntios 10 fala: e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10. Você sabe, meu amado, você já viu alguém dizer que a murmuração é a vitamina do diabo? E tem muita gente tomando essa vitamina aí, achando que está se fortalecendo, mas está murmurando. É a vitamina do diabo. Toma um cuidado, meu amado. 4, a falta de fé, ela produz retrocesso, quer dizer, recuar. Continua aí 14, versículo 3 fala: e por que nos fez o Senhor, por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para nossas mulheres e os nossos filhos sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Você sabia, querido, que tem muita gente que volta a abandonar a fé quando vem as lutas, as dificuldades? Por não deixar, meu amado, uma fé conquistadora entrar no coração, de conquistar as coisas, de buscar em Deus, tem abandonado e voltado para o Egito. Quantas vidas nós conhecemos, meu amado, que já caminhou conosco, e hoje estão no Egito, voltaram? Por quê? O que faltou? Faltou uma fé de conquista. Essa fé trouxe o quê? Retroceder, voltar, abandonar os caminhos do Senhor. Então a falta de fé, ela produz justamente isso: recuar, pensar em voltar atrás, submeter à escravidão novamente. Muitos pensam em abandonar a fé, desta forma se submete à escravidão de Satanás novamente. Sabe o que diz lá em Hebreus, querido? Não precisa abrir, eu estou aqui, Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10:38. O meu justo, ele vai viver pela essa fé, uma fé de conquista, uma fé que me alegra o coração, esta fé que me faz alegrar em derramar sobre o meu povo. Mas aquele que retroceder, meu amado, a palavra é bem clara, ó, e se retroceder, não me alegrarei dele. Agora, você quer ver o 39? Eu acredito que nós somos desse povo aqui. Nós, porém, fala glória a Deus, não somos com quem retrocede e são destruídos, mas nós somos com quem crê e somos salvos. É isso aqui, uma fé que conquista, aquele que é salvo, que crê que Deus pode fazer, está fazendo, vai continuar fazendo até a sua vinda. É esse Deus. 5, a falta de fé produz rebelião. 14:9, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, o que essa falta de fé produz. Não somente não sejais rebelde contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porque como pão o poderão nos devorar, rejeitou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco e não temais. Mas você pode ver que aqui, meu amado, quem está falando é Caleb. Caleb se levantou no meio do povo e falou: opa, para! Gente, vocês estão sendo rebeldes. E às vezes a falta de fé conquistadora torna pessoas rebeldes dentro da igreja. A pessoa fica numa rebeldia, meu amado. E sabe o que a rebeldia faz? A rebeldia, meu amado, rebeldia tem a ver com obstinação, orgulho, teimosia e submissão. A pessoa, quando ela começa a ser rebelde, ela traz junto para dentro de si o orgulho. Começa a ser teimoso, começa a ser insubmisso. Falta de fé, querido.
Porque a falta de fé ela produz o quê? Rebeldia nas pessoas. A falta de fé, querido, ela reproduz o quê? O medo. Esse é o sexto. Ela reproduz medo. Olha, continua no versículo 9. Não somente sejamos rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão o poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, e não os temais. A falta de fé, ela produz medo. Você sabe que, meu amado, a pessoa tem medo de lutar, de se arriscar na vida, de conquistar. Eu conheço pessoas, mas que têm um potencial muito grande, poderiam hoje ser grandes empresários. Porém, continuam escravo do inimigo, não conseguem vencer na vida em nada. Sabe por quê? Tem medo de se arriscar, não tem uma fé conquistadora, não tem, meu amado, uma fé mesmo de fazer vencer. Eu vou ser isso, eu vou chegar em tal lugar, eu vou ser alguém na vida. Você quer ver uma coisa? Pode perguntar para alguns dos nossos jovens o que eles querem ser quando se formarem. Tem alguns aí, meu amado, que estudam, você pergunta o que ele vai ser, não sabe nem o que vai ser. Se você não sabe nem o que vai ser, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você só vai poder chegar em algum lugar, meu irmão, se você souber o que você quer da sua vida. Por quê? Porque a falta de fé, ela produz medo. Olha lá, o povo estava com medo, ó, vamos retroceder. Vamos abandonar, está difícil. E tem muita gente abandonando os caminhos do Senhor com medo daquilo que Deus pode continuar fazendo. E Deus quer fazer muita coisa, querido. A falta de fé produz descontrole emocional. Olha o versículo 10, 14 e 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Você sabia aqui, meu amado, que dá um descontrole emocional? Por quê? Porque naquele momento, quando Caleb se levantou contra o povo, eles quiseram apedrejar ele. Vamos matar esse cara. Esse cara está doido. Você acha que esse cara vai fazendo a gente entrar nessa terra aí? Olha lá o tamanho dos caras lá, o tamanho dos gigantes que tem naquela terra. Vamos apedrejar ele. Você sabia que a falta de fé traz um descontrole emocional nas nossas vidas? A falta de fé, meu amado, às vezes nos faz matar as pessoas ao nosso redor que nos quer ajudar. A falta de fé, meu amado, tem matado o relacionamento de muitos discípulos com líderes, com bons discipuladores. Mas a falta de fé de continuar, ele prefere matar o relacionamento. Não, vou interromper esse relacionamento, porque essa pessoa está se intrometendo muito na minha vida e vou ter que mudar daqui a pouco. Porque não tem uma fé. A falta de fé, ela traz o quê? Uma cegueira, um desequilíbrio espiritual, nas emoções. Às vezes você quer matar a pessoa que está querendo te ajudar. Às vezes você quer se afastar da pessoa que está querendo o seu bem. Às vezes, meu amado, você não quer ver, meu amado, aquele irmãozinho que ora por você. Sabe quando de repente você está naquela dificuldade grande, aí você vê aquele irmãozinho que é cheio do poder do Espírito Santo, se ele vem para uma rua, você entra por outra. Você não quer nem parar, você não quer nem conversar com alguém que está cheio do poder da glória de Deus. Por quê? Porque você prefere matar o relacionamento. Por quê? Por causa do desequilíbrio emocional que às vezes as pessoas vivem. E por quê? Porque falta uma fé conquistadora. Falta uma fé, meu amado, de derrubar os gigantes. E as pessoas, às vezes, têm cedido a isso. Oitavo e último. A falta de fé produz cegueira espiritual. 14 e 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me povoará este povo? Até quando não crer em mim? Respeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Aqui, meu amado, Deus ali, quando ele se interviu, quando eles iam querer apedrejar ali Caleb e Josué, que foram os únicos que se levantou contra esses 10 espias, e os 10 espias inflamou toda a congregação, Deus interveio no meio deles e desceu a nuvem no meio deles.
E Deus falou: até quando esse povo vai ficar me testando? Será que eles já esqueceram do que eu fiz para eles no deserto? Será que eles esqueceram como que eu tirei eles de dentro do Egito? Será que eles esqueceram a forma que eu conduzi eles no deserto até a chegada disso? Sabe por quê, meu amado? A falta de fé produz cegueira espiritual. Quantas pessoas, meu amado, têm recebido tanta bênção do Senhor e hoje não está no nosso meio? Quantas pessoas, meu amigo, têm recebido tanta coisa de Deus e às vezes bate no peito: eu sou usado por Deus, Deus me faz isso, mas não caminha com o povo de Deus. Por quê, meu amado? Porque a falta de fé traz cegueira espiritual na vida das pessoas. Aqui, ó. Eles tinham esquecido. Eles tinham, meu amado, já não conseguiam enxergar aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Pela falta de fé. Amém, queridos? Você viu aqui 8 passos que esse povo aqui produziu pela falta de fé? Eu quero que você abra os seus olhos, querido. Nós estamos em guerra contra o príncipe das trevas. Nós estamos em guerra mesmo, querido. Nós estamos em guerra contra a nossa salvação. O inimigo que todos os dias tenta te destruir. Todos os dias, meu amado, ele tenta te tirar o que Deus tem colocado nas suas mãos. Tentam roubar tudo aquilo que Deus tem te dado, querido. E esse povo, meu amado, foi um povo que não conquistou. E se você continuar lendo aqui, você vai ver o que aconteceu com este povo. Nós temos que ser sensível à voz do Espírito Santo e andar em fé com Deus, querido. Assim como a falta de fé, ela é castigadora. Vai lá em Números 14, 23. A falta de fé, ela é castigadora. Quer ver? Ó? Nenhum deles verá a terra com que juramento prometia a seus pais. Assim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. A falta de fé, ela é castigadora. Querido, está na hora de nós conquistarmos a nossa terra prometida. De nós vivermos uma vida abençoada. Você pode ver, às vezes as pessoas aqui muito pensam: nossa, pastor, mas essa terra prometida é em Jerusalém. Não, lá Jesus já foi preparar, já está preparado. Essa terra prometida é para você viver aqui, querido. Para você ter bênçãos aqui na face da terra. Para você comer dos alimentos daqui. Não está falando dos alimentos de lá, está falando da uva, dos romãs, é daqui. Para nós conquistarmos aqui. Temos uma família abençoada aqui, querido. Às vezes tem muita pessoa que pega esse texto e fala: não, a minha terra prometida é quando eu chegar na Nova Jerusalém. Lá já está tudo feito, querido. Lá Jesus já abriu as portas através do sangue dele. Jesus já conquistou na cruz o direito de nós estarmos lá, querido. Essa conquista aqui é aqui na terra, querido. Essa terra aqui que nós estamos conquistando. E tem muita família, querido, que está longe desse padrão. Por quê? Porque está faltando fé. Mas não aquela fé de acreditar em Deus, eles acreditam em Deus. Não aquela fé de acreditar em Jesus, acredita em Jesus. Está faltando aquela fé, meu amado, conquistadora, aquela fé que alega o coração de Deus, aquela fé que deixa Deus feliz de fazer na sua vida, aquela fé que desata o reino espiritual, aquela fé, meu amado, que se move sobre as correntes do diabo, aquela fé, meu amado, que se move sobre a enfermidade, se move sobre os demônios, se move sobre a vida financeira. Esse tipo de fé que falta. Está na hora de nós buscarmos isso em Deus. Está na hora de nós buscarmos, porque nós estamos numa campanha. Uma campanha é batalha, é guerra espiritual, querido. É tirar a gente de uma zona de conforto e nos colocar numa posição de guerreiros. Continua com a Bíblia aberta aí. Mas a fé também, ela é recompensadora. Dá uma olhada aí no versículo 24, 14 e 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve um espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que expiou a sua descendência a possuir. Vai lá para o 33, 38 agora.
Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jofene, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Só esses dois aqui, meu amado, tiveram uma fé conquistadora. Só esses dois viram o que os outros 10 não conseguiram ver. E foram derrotados. Querido, se você continuar a história, sabe que se você continuar o capítulo 14, Deus fala algo para Moisés, e Moisés relata. Sabe o que eles fazem no dia seguinte? Eles desobedecem a Moisés, porque Deus falou para eles, vai para o deserto agora, andar em círculo por 40 anos. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram, não, então agora nós vamos conquistar a terra. Aí um grupo daqueles 10, mais um grupo, eles vão no dia seguinte querer conquistar a terra, alguns morrem na espada, e eles voltam correndo, desculpe a palavra, com o rabinho no meio das pernas. Porque Deus já não tinha mais prazer naquele povo. Aquele povo ia cair no deserto, em círculo, por 40 anos. E você sabe os 40 anos que representam? Os 40 dias que eles espiaram a terra. Um dia a cada um foi se passando, um ano a cada um foi se passando, até que morreu toda aquela geração de pessoas que não tinham uma fé conquistadora, que até acreditava em Moisés, até acreditava no Deus de Israel, mas não tinha uma fé de entrar lá e conquistar aquilo que Deus deu. Porque quem disse no capítulo 13 que deu? Não foi Deus? É o que Deus fala para você nessa noite. Eu já te dei. Eu já te dei uma família restaurada. Eu já te dei filhos abençoados. Eu já te dei uma vida financeira abençoada. Eu já te dei bens, meu amado. Eu já te dei riqueza. Eu já te dei obediência. Eu já te dei, conquista isso em Deus. Amém? Glória a Deus. Hebreus 11:6 fala, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. O que é? Aqueles que ganham a recompensa daqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Queria que você curvasse, antes de curvar, olhasse para o seu irmão e falasse assim, qual é a sua fé? É genuína ou é uma fé conquistadora? Amém? Tem uma música aí, DJ? DJ é de Jesus, tá? Queria que você curvasse a sua cabeça, querido, naquilo que Deus falou contigo nessa noite. Eu acredito que é alguns elementos que nós precisamos buscar em Deus. E quando você começa a caminhar com Deus, você precisa entender isso. Precisamos ter uma fé desafiadora, uma fé de conquista. Sair desse nível, meu amado, de simplesmente ter um semente de mostarda, mas levar mesmo para um nível de ser uma grande hortaliça. Começa a buscar em Deus, querido, o que te falta nessa noite. De repente Deus tem feito você ver as terras prometidas. De repente Deus tem te feito você ver a sua casa restaurada. Esposo com as esposas sendo sábias. Esposas tendo os maridos sendo sacerdote dentro de casa.